Mosaico para mim é um tipo de quebra-cabeça. Mosaico é uma profusão de coisas diferentes que se unem e formam um todo com sentido. Mosaico para mim, sei lá, grandes coisas que juntas formam um todo. E para você, o que é mosaico? Mosaico para nós é o conjunto das várias histórias e dos diferentes personagens que fazem parte delas. O nosso desafio é mostrar a mistura de cores, linguagens e pontos de vista. Eu te convido agora a nos ajudar a construir o nosso mosaico. Então, Paula, nesta terceira temporada vamos falar de temas como a arte circense, a construção da memória, a mobilidade urbana. Enfim, o mosaico vai contar com 6 grandes reportagens de temas variados. Se liga, o mosaico já começou. Então, roda a vinheta. Esta nova temporada do Mosaico vai começar de maneira bem poética, não é mesmo, Douglas? É isso mesmo, Paula. Nós vamos conferir uma reportagem sobre o centenário de Vinícius de Moraes, o poetinha. Além de suas obras que são patrimônios da cultura brasileira, vamos conhecer mais sobre a vida do poeta, que viveu rodeado de amigos e das mulheres por quem se apaixonou. Vamos visitar os lugares que Vinícius adorava frequentar e descobrir o seu jeito particular de viver. Então, vamos ver? Roda o VT. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando? As histórias de Vinícius de Moraes e Ipanema chegam a se confundir. A vida e obra do poeta foram muito marcadas pelo bairro, que ganhou projeção internacional graças à famosa canção Garota de Ipanema. As tardes no Bar Veloso, na rua que hoje leva o seu nome, e onde sua mais conhecida obra teria sido composta, simbolizam perfeitamente quem era Vinícius de Moraes. Um homem boêmio, sempre acompanhado pelos amigos e eternamente apaixonado pelas mulheres. Mas a vida de Vinícius não se resumiu a Ipanema. Foi aqui nesta casa, em Petrópolis, bem afastado da boemia carioca, que o poeta escreveu alguns de seus mais famosos versos. Segundo o historiador Joaquim Eloy, a maioria deles dedicada àquela que teria sido sua maior paixão, Lucinha Proença. Pela 4ª vez na sua vida, ele casou com uma mulher e esta era Lucinha Proença. A Lucinha trouxe o Vinícius para morar com ela na sua casa, que ela herdara da família. Então ela era, na época, a única proprietária da casa e então veio morar com o Vinícius Moraes aqui em Petrópolis. E ele se enclausurou basicamente aqui. Ele passou 5 anos dentro desta casa, fazendo poesia, passeando pela cidade, observando a natureza, escrevendo e, naturalmente, apaixonadíssimo pela Lucinha Proença. O Vinícius de Moraes, ele era um boêmio, como todos sabiam, né? E como todos reconheciam, e ao voltar para o Rio de Janeiro para integrar aquele grupo da Bossa Nova, o romance dele com a Lucinha arrefeceu e ele abandonou esta casa que tem nas suas paredes, no seu ambiente, na sua estrutura, tem a melodia de Vinícius de Moraes. Uma bombonière onde os maridos compravam chocolate para as esposas antes de voltar para casa. Isso é o que sugere a fachada da Casa Vilarino aqui no centro do Rio. Mas por trás de suas vitrines estão as mesas de um bar que reuniu durante anos grandes nomes da literatura brasileira. Vinícius era um deles, e foi aqui, durante mais uma tarde reunido com seus amigos, que Lúcio Rangel promoveu seu encontro com Tom Jobim. Nascia então uma das mais importantes parcerias da música popular brasileira. O Vinícius e o Tom foram apresentados em meados de 56, foi inclusive quando eles fizeram a parceria para o Fio da Conceição. E o Tom não era conhecido, era bem mais novo, era um rapaz que estava começando na carreira ainda, e o Lúcio Rangel foi quem apresentou os dois. O Vinícius procurava um parceiro, ele tinha a letra e precisava alguém para fazer a música, né, que ia estrear a peça. E nisso o Lúcio Rangel foi que, né, aproximou os dois e apresentou. Tem uma história engraçada também que o Tom chega para o Lúcio Rangel e fala assim: mas ele vai me dar um dinheirinho? Aí, mas é o poeta, eu sei lá quem é Vinícius, quero saber quanto ele vai me pagar, né? Tô duro, vou atrasado.
Aí virou mó, ele mesmo falava em todas as reportagens que ele deu. Hoje em dia a gente chama de mico, né? Pagou mó mico, né? Perguntasse quanto que ele ia me pagar, se interessava ele fazer essa parceria ou não, né? Imagina, se não tivesse feito, que não tinha dado no que deu, né? O Vinícius tinha uma relação com a música desde novo, né? A casa dele era uma casa bem musical, ele tinha um tio que era um seresteiro que andava aqui por Botafogo, né? A gente está em Botafogo agora. O tio Bororó, o Henriquinho Melo de Moraes, que andava junto com o Bororó, que era um outro violonista, eles faziam muitos saraus, o Vinícius acompanhava. Então, o Vinícius vai ser escritor, ele deixa a música popular um pouco de lado. No colégio ele ainda tem uma experiência, quando chega a compor algumas músicas no Santo Inácio, mas ele toma como labor principal a questão da poesia. E aí durante os anos 50 ele se mostra várias vezes com um desejo, com a vontade de fazer algum tipo de coisa que pudesse renovar o cenário musical. E aí quando tem o Orfeu, né, quando ele consegue ganhar o prêmio para montar a peça Orfeu da Conceição, ele queria fazer um musical, ele vai atrás de um músico novo, ele não queria um músico que tivesse muito presente naquele cenário da época, ele encontra o Tom, e aí começa uma das grandes revoluções da música brasileira, talvez a mais importante, que é a Bossa Nova. Hoje em dia a gente olha a Bossa Nova como uma coisa que faz parte do nosso status quo, né, uma coisa que é um patrimônio, mas a Bossa Nova na época foi um movimento de ruptura muito forte. A Bossa Nova impressionava como o rock and roll impressionou outras sociedades, norte-americana e inglesa. A Bossa Nova era um movimento jovem de transformação da música e o Vinícius foi o artífice principal dessa história. E ele sentava justamente nesse local que a gente está, né? A mesa ficava assim, no sentido comprido, né? O Vinícius na cabeceira e eles iam chegando, iam sentando. E passavam as tardes aqui, como eles diziam que era uma boemia vespertina, né? Porque era esse horário, assim, 5 horas, que eles ficavam esperando os bondes esvaziarem para voltar para casa deles, Copacabana, Ipanema, e se reuniam toda tarde aqui para ficar bebendo, né? Esperando o bonde esvaziar. E ficavam rabiscando na parede, né? Rabiscando, né? Digamos assim. Tanto que tem uma mulata de Cavalcante, tem um poema do Pablo Neruda, tem uma Marina do Pansete. As primeiras, quando veio a inspiração para o Ari Barroso, Aquarela do Brasil, também começou a escrever aí. E por um problema aí de uma conta, algum rolo aí que deu aí no passado, aí que era o dono na época, o espanhol, ficou bravo e mandou pintar tudo. Aí ficou registro essa foto que a gente conseguiu, né, no livro do Rui Castro, que mostra como é que era, né? Nas décadas de 40 e 50, o centro do Rio viveu seu período de maior glamour. Então, sede da capital federal, era frequentado por artistas e intelectuais da época. O Itamaraty, que ficava na região, abrigou vários deles. Lá, entre 1943 e 69, quando trabalhou como diplomata, Vinícius conviveu ao lado de imortais como Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. Apesar do status que já tinha alcançado, o poeta e diplomata dispensava protocolos. Foi assim que conquistou a simpatia de todos com quem trabalhava. Aos 93 anos, Edna Santos, ex-arquivista do Itamaraty, ainda se lembra com carinho dos momentos passados ao seu lado. Eu comecei a conhecer o Vinícius de Moraes porque ele entrou para o Itamaraty. Eu já trabalhava lá com muitas mocinhas. Nós éramos muito jovens, então ele ficou muito amigo de nós todos. Depois até gostou muito, que era do grupo, que era Regina, e foi a mulher dele, né? Uma vez. Então ele também levava a gente até no carrinho dele, que é um Jeep, né? E quando queríamos, nós podíamos sair, ele levava até para lá, para Copacabana. De forma que isso é muito bom, né? Agora, a amizade com ele fazia poesia até para nós. Os jovens anjos cotivos, que as asas vos machucais, nos armários dos arquivos, delicadas funcionários designados por padrões, prisioneiras honorárias. No ano do centenário de Vinícius, ficou evidente a infinidade de interpretações de sua vida e obra. Ainda existem muitas facetas do poeta a serem reveladas. Elas trarão, no futuro, novas maneiras de enxergar sua genialidade. Mas já podemos dizer que as marcas dos versos e melodias de Vinícius não se limitam às folhas de papel e partituras musicais.
o maior legado do Vinícius é a capacidade dele de tocar as pessoas efetivamente, assim. E as pessoas muito diferentes, de formações diferentes, de estratos sociais diferentes, de formação cultural diferente, todo mundo tem alguma relação com a obra do Vinícius. Seja com um trecho de um poema que marcou, seja com um trecho de uma canção. O Vinícius, ele é capaz de... Ele de alguma forma, ele criou a educação sentimental do povo brasileiro, assim. Todo mundo, na obra do Vinícius, encontra alguma coisa que fala sobre o seu afeto, que fala sobre o seu sentimento. O legado do Vinícius Moraes é arrepiante diante daqueles que professam a poesia dos grandes poetas brasileiros e internacionais. Muitos anos o Vinícius foi desprezado pela crítica literária justamente pelo seu jeito de fazer a poesia espontânea. E depois que se concluiu que a poesia dele era a grande poesia moderna que sensibilizava mais do que aquela poesia de grande forma. Então esse é o legado dele. Ele foi um poeta moderno, um poeta que fez uma verdadeira obra poética, fugindo de todo aquele jeito de escrever dos seus contemporâneos e, de repente, ele passou a ser endeusado. As músicas, letras lindas, com começo, meio e fim, com história, com amor, né? Assim, muito assim, como eu vou dizer assim, com histórias bonitas, né? Às vezes até triste tudo em relação ao amor, tudo, mas com letras muito lindas, muito bonitas, com histórias, né? Que a gente, sem busca, só lendo já parece que está vendo um filme, né? Está lendo um livro, como se fosse assim, né? Um poema mesmo. E que vai ficar para sempre, né? Foi a música e a história da música e o que ele fazia de letras e os amigos sempre em volta dele. A obra do Vinícius me emociona muito por vários lados, por vários caminhos diferentes, diante de várias perspectivas. Mas se eu tivesse que escolher uma música, eu escolho uma música que é pouco conhecida, é uma música dele do Baden, mas que eu acho sensacional, assim, que pessoalmente sempre bateu muito forte em mim, que chama Astronauta. É uma música que eu gosto muito. Quando eu lhe pergunto se você existe mesmo, amor, entro logo em órbita no espaço de mim mesmo, amor. Será que por acaso a flor sabe que é flor e a estrela Vênus sabe ao menos porque brilha mais bonito, amor? E é assim que terminamos o primeiro episódio dessa temporada do Mosaico. Fiquem ligados e não percam os próximos programas. Tchau!